vamos falar sobre o poder curativo da fé e eu chamo para mediar esse bate-papo Diego Oliveira. Ele que é fundador e CEO do grupo Yuper Consumer and Media Insight, expert em Consumer and Media Insights, é publicitário, mestre em comunicação pela Casper Libero, especialista em gestão de projeto pela FGV, professor e supervisor universitário na ISPM nos cursos de Publicidade e Propaganda. Ele também é curador dos GTs da Associação Baiana no Mercado Publicitário, ABMP, além de ser colunista para o Meio Mensagem, Aratuon e ABMP, apaixonado por gente e pelo Brasis. Marília Tozon, escritora, trainee de inteligência emocional e espiritual, mentora, palestrante publicitária. Marília enfrentou a morte 3 vezes, superou um câncer invencível, convive diariamente com uma doença nos ossos, osteonecrose, é isso mesmo, né? E tantas outras lutas que serviram para desenvolver e criar uma mente emocional e espiritual próspera da forma mais dolorosa e bonita possível. Idealizadora da ação beneficente Manifesto Jogue Luz em Porto Alegre. E ele, o pai Richelme mesmo, né, que fala. É babalorixá da Casa do Mensageiro, mestre em estudos étnicos e africanos da UFBA, pedagogo, professor da rede municipal e autor dos livros Um Menino na Bahia e Caos, Elos e Recomeços, O Amor ao Orixá. Sejam todos bem-vindos. Tá vendo? Bom, gente, boa tarde. Sábado, nosso segundo dia de Screen. Eu acho que dos 4 anos que eu estou no Screen fazendo esse evento junto com a BMP, eu diria que hoje está sendo, esse momento, acho que está sendo a palestra mais especial que eu vou conduzir, ou como mediador, ou até mesmo comparando com as que eu já fiz. Porque eu acho que todos nós aqui que estamos presentes tinha que estar aqui, mesmo quem está presencial, os que estão online e os que vão assistir esse conteúdo depois. Eu falo sempre que gente boa se atrai e quando a gente, se a gente quer um mundo melhor, a gente tem que compartilhar as coisas boas, né? Então aquela história, eu tenho muitos seguidores, que esse monte de seguidor? Você tem que ter os seguidores reais que compartilham coisas boas para você. Então, eu vou começar pedindo totalmente licença, saindo do protocolo, e eu vou compartilhar os 2 livros que eu li e que me convenceu a fazer esse lindo painel, que me orientou a fazer esse painel. Eu vou dar o de Marília para o pai Richelme. E o de pai Richelme para Marília. São 2 livros os quais eu li e que me senti... Os 2 livros meio que deu um cutucão assim, Diego, você tem que levar essa mensagem dos livros para que as pessoas possam entender o que é essa fé em si. Para os que me conhecem, sabem o quanto eu valorizo a religião, o quanto eu motivo as pessoas a assumirem a fé que tem, a sua crença que tem. Eu tenho orgulho de falar que eu sou um paulista, que tenho a alma baiana, que sou devoto ao Senhor do Bonfim, que toda sexta-feira é dia de usar branco sim, onde eu não deixo de negar as minhas raízes e o quanto eu valorizo o candomblé e a umbanda, né? E quando eu conheci a história de Marília, lá no sul, de maneira muito genuína e rápida, através da Paula, que é uma amiga que a gente tem em comum. E quando eu li, devorei o livro vindo de Porto Alegre para cá, a história, foi um voo que eu chorei horrores de lá até aqui. Eu falei, nossa, como essa história tem que servir de exemplo para várias outras. Mas quem seria a pessoa que podia coroar toda essa história? E na hora eu pensei em pai Richelme, que passa verdade, que passa coerência em tudo. E com certeza vocês vão se admirar e vão se encantar como eu me encantei. Então eu vou deixar que Marília comece a sua apresentação, depois ele vai fazer a parte dele e a gente vai bater esse papo e se entreguem, esqueça o celular, esse momento agora, se entreguem a esse momento, com certeza vai ser uma história linda que vocês vão ver agora. E obrigado. Obrigada, Diego, obrigada. Bom, posso ficar em pé? Posso? Com licença. Bom, gente, boa tarde. Vim lá do sul de Porto Alegre para pegar esse calor da Bahia. E a ideia hoje aqui é trocar com vocês um pouquinho sobre vida, sobre o que eu passei nos últimos 23 anos e que me trouxeram, então, até hoje esse palco
que com certeza uma das primeiras coisas foi a fé. Então, eu vou contar um pouquinho para vocês sobre como foram as vezes em que eu conversei com Deus e com a morte ao mesmo tempo. E para isso, então, eu vou contar 3 histórias para vocês. A primeira história é sobre fé. Eu estava na sala de cursinho pré-vestibular, aos 19 anos, a vida linda, cheia de sonhos. Isso era uma quarta-feira, quando eu senti 2 bolinhas no meu pescoço. E na terça-feira seguinte, então, eu estava internada, diagnosticada com leucemia linfocítica aguda, tipo T, e com 80% de chances de sobreviver. E daí dá um baque na vida, tipo assim, como? Né? Como pode? Não é. E eu entrei num quadro desesperador, eu baixei o hospital com 300 mil leucócitos, nosso normal é de 3 a 10, então a doença estava numa evolução muito rápida e violenta. Acontece que um dia depois, mais ou menos 48 horas, os meus amigos e os meus familiares fizeram então uma corrente de orações. Eles combinaram que às 8 horas da noite do dia seguinte, todos iriam pedir a Deus pela minha vida. Eu estava no quarto com a minha família, nós nos demos as mãos, oramos, eles foram embora e fiquei com a minha mãe, que era a minha grande inspiração, e a minha grande professora também sempre. E às vezes eu vou me emocionar, mas enfim, faz parte. Eu deitei na cama, minha mãe puxou a cadeira dela do lado, abriu um livro de orações e disse, filha, escolhe uma oração. Eu disse, mãe, a oração que tu escolher para mim tá boa. Eu entreguei para ela, no que eu entreguei para minha mãe o livro, e eu deitei novamente. Eu comecei a sentir algo que eu nunca tinha sentido. Eu comecei a sentir o meu corpo levitar, eu comecei a sentir aquela cama flutuar, e eu caí num sono profundo, de ressonar, e ali eu fiquei parada, imóvel, dormindo por mais ou menos 11 horas. Às 6 da manhã entraram no quarto os enfermeiros, tiraram sangue para acompanhar os leucócitos, e eu segui dormindo, e às 11 da manhã entra o meu médico no quarto com hemograma, e ele dizia assim, tem alguma coisa errada com a Marília. A gente vai ter que repetir o exame dela. Disse assim, vai repetir o exame? Eu disse, então, tem alguma coisa errada. Isso vem me dar o meu atestado de óbito, né? Porque o que pode estar mais errado do que isso? E daí ele disse, a Marília entrou em remissão. Ela está com 10 mil leucócitos e não existem mais células cancerígenas no sangue dela. Em 24 horas. Se não era Deus tocando em mim, né? Quem era? O que a medicina não explica, Deus explica. A fé, ela não é racional. E ele olhou para minha mão, segurava o meu terço e ele disse, talvez aquilo ali possa explicar. E aí eu senti que Deus estava comigo. E qual era o meu papel? Era fazer a minha parte, que era lutar. Na vida existem as vítimas e existem os enfrentadores, né? É simples assim. E quando a gente decide ser enfrentador, a gente tem do nosso lado a fé. E tem o seu Deus, né? Eu chamo de Deus, a gente pode chamar de universo ou de energia. Enfim, a vida seguiu. Eu passei por um tratamento violentíssimo. Meu corpo físico quase não resistiu, mas a minha mente estava próspera, ela estava muito boa, porque eu tinha muita certeza. A fé não cabe medo dentro da fé. A fé não cabe dúvida, né? E eu sabia que Deus estava comigo. A vida andou, fiz todo o tratamento. Quando eu estava voltando para a minha vida normal, passei no cursinho pré-vestibular. Daí eu vou contar para vocês, então, agora, uma segunda história sobre coragem. Eu estava voltando para a faculdade, um dia caminhando, ainda sem cabelo, sem cílios, me recuperando, mas estava tocando a minha vida. Comecei a sentir uma dor no tornozelo. Aquela dor no tornozelo veio para o joelho, depois veio para o quadril, e aquela coisa foi avançando. Então, nós descobrimos que eu estava com uma doença, que se chama osteonecrose, que é o apodrecimento dos ossos, em todas as juntas do corpo. É uma doença que não tem cura, que não tem tratamento. Eu estou com ela hoje e eu vou seguir com ela até o fim da minha vida. O que vai acontecer, eu não sei e nem penso, porque eu penso em coisas boas. Porque isso, se eu pensar, eu vou ficar triste, então eu não penso. Acontece que eu encontrei 3 anos depois, um médico, eu senti durante 3 anos dor crônica 24 horas por dia. Comecei a perder os movimentos, porque as cabeças dos fêmurs, elas apodreceram. Então, eu quase não me movimentava mais. Precisava da minha família para me colocar dentro do box, para me colocar em cima da cama para dormir. Então, encontrei um médico que fez o que ninguém queria fazer, que era colocar prótese total bilateral de quadril numa menina de 23 anos. E a vida seguiu. E eu passou toda aquela dor, e eu fiquei 18 anos com essa prótese, e fiz a troca,
recentemente, com os meus filhos pequenos. Essa é uma foto da minha recuperação, né? E com os meus pitocos já no colo e tentando passar para eles um exemplo de vida, né? De força e de luta. Acontece, então, que a vida passou, eu estava muito bem com as minhas próteses, quando, então, eu vou contar para vocês essa terceira história, que elas são histórias emendadas, todas ligadas. E por isso que eu chamo o câncer de meu amigo. O nome do meu livro é Meu Amigo Câncer, porque ele representa a forma como eu olhei para a vida. Ele representa a forma como eu decidi encarar tudo. Só que aqui, tanto na osteonecrose, quanto nesse momento aqui da minha vida, eu já estava muito treinada. E o câncer foi a minha grande cura. Ele foi a minha grande cura. Eu decidi engravidar, e não engravidava. Fui ao médico e descobrimos, então, que a leucemia, de certa forma, estava presente, porque a quimioterapia matou parte da minha reserva ovariana, então não ovulava. A mulher, se não ovula, não engravida, né? E eu disse, bom, temos que fazer o quê? Vamos lá, vamos fazer o tratamento. Fiz todo o tratamento, não conseguia, engravidei. Perdi meu primeiro bebê com 2 meses, horas antes de embarcar para os Estados Unidos para fazer o enxovalzinho dele. Tive que ir de qualquer forma, sem ele. Voltei, passei por todo o processo de curetagem. Minha médica disse para mim, calma, Marília, calma, espera um pouquinho, vamos dar uns 3 meses para o teu organismo. Eu disse, 3 meses? Eu disse, eu não tenho esse tempo. Eu não sei nem se eu tenho 3 dias de vida. Eu vou voltar. Voltei, tive a Maria, daí engravidei de novo, tive a minha segunda perda de bebês. Eu digo que fui, sim, mãe de 4, e 2 chegaram aos meus braços. E eu perdi, e eu enfrentei, e 2 meses depois nasceu o Benício. E quando o Benício nasceu, no dia do nascimento do Benício, ele saiu do bloco cirúrgico, eu estava pronta para sair da cesariana do bloco cirúrgico, quando eu, de novo, conversei com Deus. E, de novo, eu conversei com a morte. Já tinha conversado lá, quando eu fui diagnosticada com leucemia. E daí nós conversamos. Na hora de sair do bloco cirúrgico, os médicos perceberam que tinha um pouco de sangue saindo do corte, e uma hemorragia estava começando. Uma hemorragia violenta, o meu útero ele parou de funcionar. E não haviam bolsas de sangue dentro do bloco cirúrgico para repor. Então, tinha 2 chances ali. Ou eu podia voltar em estado vegetativo, ou eu podia morrer. O meu marido estava do meu lado, é médico. Em dado momento, ele saiu da sala, porque ele disse, eu não vou ver a minha mulher morrer na minha frente. E eu não tinha nem visto meu filho ainda. Só que ali, eu negociei silenciosamente com Deus. Eu negociei, mas eu tinha feito um trato com ele. Eu negociei com ele e disse o seguinte, se tu deixar eu ser mãe, eu vou colocar 2 soldados do bem, do teu exército aqui na terra. 2 pessoas que vão levar amor por onde passar. Então eu fiz uma troca, eu ofereci algo para ele e ele me deu algo. Mesmo que eu não estivesse consciente, ele me tocou e ele me deu a vida. Eu acordei entubada na UTI, 3 dias, volto para casa com meu filho, conheci o meu filho, volto para casa com a família e 3 dias depois volto para a UTI de novo com o Benício, né? Então, o que a vida sempre me mostrou é o acreditar, né? É o acreditar. Porque depois de 10 dias de passar por tudo que eu passei, o Benício foi para a UTI, com bronquiolite aguda, e o médico pediatra olhou para mim e para o Rodrigo e disse, estejam preparados para tudo, porque ele é muito pequeno. Daí abriu assim um buraco no chão, assim, um buraco, eu disse, não, eu vou me jogar. Eu estava toda fragilizada, tinha acabado de sair de uma UTI, enfim, de um parto, de uma retirada de órgão, e daí eu disse assim, não, só um pouquinho, né? E daí eu quebrei os pratos lá em cima, que eu dou as puxadas, né? Pode, né? A gente dá umas puxadas. Daí eu disse assim, ó, eu não admito nenhuma atitude tua que não seja me tirar dessa situação com meu filho, o mais rápido possível. E daí só podia um familiar entrar na UTI, perdi então a minha força também, meu apoio, que era o meu marido, mas eu tinha no meu bolso o meu terço. E eu peguei aquele terço, enrolei na mãozinha do Benício, na minha mãozinha, e daí nós entramos na UTI. Benício era o menor bebê da UTI e era o bebê que mais evoluía. E ali eu comecei a ensinar meu filho a lutar pela vida. Eu comecei a ensinar para ele o que era força, eu ficava no ouvido dele 24 horas por dia. Então, o que hoje eu tenho, né, para testemunhar é essa força gigantesca que existe à nossa volta, que é a fé que nos alimenta, que me faz seguir. Né? Essa resiliência que a gente fala, ela vem da onde? O que alimenta a resiliência? A fé. É o acreditar. Só que às vezes a gente não faz uso dessa força. E essa abundância, essa prosperidade que a gente tanto quer, ela está ali.
Então, assim, eu dou o meu testemunho, a minha missão de vida, o que eu fiz, a primeira negociação com Deus foi essa. Eu disse assim, me salva, me deixa viver e eu vou ajudar as pessoas. Então, hoje o meu trabalho é esse, é ajudar, é inspirar as pessoas através dessas histórias, porque fiquei para isso. E essa força que eu tenho dentro de mim, que uma vez me perguntaram, Mari, da onde? Da onde que tu tira essa força? Isso do mesmo lugar que tu vai tirar, quando tu precisar. A única diferença é o quê? O quanto que eu acredito e o quanto que tu acredita. Porque a gente não faz muita coisa na vida porque não acredita na nossa capacidade. Então, se eu tiver capacidade de estar com a morte, de lutar, de me superar e de ir, todos têm. Todos têm. Então, é isso. A fé, ela é algo assim que a vida fica mais difícil para quem não tem fé, né? Ela fica mais difícil. E, enfim, é muito mais história, mas era isso, por enquanto. Obrigado. A gente vai ouvindo assim, a gente vai se segurando, estou me segurando aqui. Né? Vem um choro, fala, Diego, calma, que você tem que conseguir terminar o painel e tem outro. E agora, por favor, vai, Richelme. Boa tarde, né? Que bom, Marília, ouvir histórias, né, que falam dessa fé. Eu sempre penso e dialogo muito, eu como sacerdote de Candomblé, mas lido com as dores e as perdas todos os dias, né? E como é que a gente se conecta a essa energia maior? Como é que a gente se conecta ao universo, né, para poder vencer? A gente está aqui nessa terra para poder travar nossas lutas diárias, né? E de alguma forma se conectar a uma energia maior que vai fazer com que a gente cresça. Então eu vou falar sobre esse poder, né, curativo que é bem comum dentro desse processo de vida, dentro do processo das pessoas que procuram uma religião. A fé ela é o que move, né, o ser humano. Eu digo que é o natural. A gente precisa acreditar em alguma coisa, como a Marília colocou, a gente precisa vivenciar alguma coisa. Isso vai fazer com que a gente acredite, que a gente tenha a certeza de que algo bom vai acontecer, de que a gente é capaz de fazer, que a gente é capaz de se curar, que a gente é capaz de amar, que a gente é capaz de recomeçar. A fé, ela é esse processo que te leva a crer, que te leva a crescer, que te leva a amadurecer como pessoa. Porque as perdas também, elas fazem parte do processo da fé, elas fazem parte de um aprendizado maior. Eu vou passar aqui falando alguma coisa sobre a minha vivência com o Candomblé, o que o Candomblé ele é, né, e como a gente tem ajudado ao longo dos anos várias pessoas, né, a se curarem, seja dos males físicos, seja dos males afetivos, sejam de males espirituais. O Candomblé, o que é o Candomblé? O Candomblé é uma religião que ele veio com os negros escravizados. Esses negros que chegavam, eles não tinham nenhuma expectativa do sucesso de vida. E eles precisavam se agrupar para manter viva as suas esperanças. E traziam consigo a sua fé, a sua ancestralidade. Chegando aqui, esses negros tiveram que se agrupar e formar as células do que hoje é o Candomblé. O Candomblé, gente, é uma religião que é brasileira, porque ela é descendente de uma religião africana. Essa religião africana é uma religião de descendência, né, onde você nascia em uma determinada cidade, você descendia de um determinado ser divino. Por exemplo, quem nascia em Oió, descendia de Xangô. Então, todas aquelas pessoas que nasciam em Oió, elas cultuavam Xangô como esse ancestral divino. Chegando no Brasil, esses negros tiveram que se agrupar de diferentes etnias. Então, a tia tinha negro de Oió, tinha negro de Oxobô, tinha negro de Onirê, que são etnias diferentes. E aqui eles tiveram que se agrupar e formaram um candomblé, que era uma casa de culto, onde as pessoas podiam se agrupar para poder cultivar sua fé, lembrar de sua ancestralidade e vencer as lutas diárias. Um povo escravizado, um povo que não tinha expectativa, e eles ali no candomblé encontraram um lugar, né, para ter essa fé, para buscar essa fé. Eu trouxe aqui algumas fotos que são icônicas, né, para quem fala de candomblé, que são de pessoas que fizeram, de descendentes de negros que vieram para cá. Aqui a gente vai ter Mãe Menininha do Cantuá, uma das mais famosas mães de santo, né, ele e sua família, aí na década de 30, então foi uma mulher que manteve a sua tradição. A gente vai ter aí Mãe Senhora do Opoafonjá, também uma mãe de santo que foi muito importante, né, foi quem iniciou o Caribé, iniciou o Vergê. A gente vai ter aí uma foto do Bogum, que é o candomblé ancestral da nação Jeje, que fica na Federação, e uma foto de Mãe Olga do Alaqueto, também uma das guardiãs do candomblé queto da Bahia. Aí é Pai Procópio, né? Esse em particular é suspeito, porque é meu ancestral, é aquele que eu
que eu pesquisei no mestrado e aquele que eu fiz o museu. Então, ele foi um homem que foi perseguido pela polícia na década de 20, mesmo assim acreditou, mesmo assim teve fé que poderia passar por aquele período nebuloso da história do candomblé no Brasil. E eu vou falar um pouquinho da Casa do Mensageiro, que é a casa a qual eu sou sacerdote, a casa que eu fundei. A casa foi fundada em 2004 e de lá para cá a gente vem atendendo, né, recebendo pessoas que descobrem essa ancestralidade, pessoas que se curam de depressão, pessoas que se curam. A gente tem uma grande EQED. EQED é uma pessoa que ajuda, é um braço direito do Pai de Santo na casa, e ela também teve um câncer e foi diagnosticada que tinha 6 meses de vida. E quando ela chegou chorando muito no barracão, e os irmãos também ali, né, a gente tem uma coisa que eu vou falar um pouquinho, que é uma coisa muito de família dentro da religião do candomblé. E quando ela chega, né, ela chega chorando, desesperada, e eu vou jogar para ela. E eu olhei para ela e falei: minha filha, você não vai morrer. Você acredita em mim? E ela chorando, ela falou: você acredita em mim? Ela: eu acredito. Hoje está aí com 3 anos, minha mãe Thelma, contando história, graças a Deus está vivendo. Por quê? Porque ela acreditou. A gente não tem poder como ser humano, mas Deus é tão perfeito, Deus é tão grande, que Ele age nas diferentes religiões, não só no candomblé. Aqui é a nossa cumieira, a nossa casa é uma casa que ela tem como pilares centrais 2 orixás, que são Exu, o orixá da comunicação, e Oxum, é o orixá da beleza, o orixá da maternidade, é o orixá da feminilidade. E essa é uma peça central, a gente chama de cumieira, que é onde o orixá mora dentro do barracão, dentro do local festivo da casa de candomblé. Aqui é a casa de Oxum, que fica em frente ao rio Pojuca, né, que é um rio que está ali margeado pela reserva Sapiranga, que fica ali em Barra de Pojuca, justamente. Aqui é o nosso museu. Falei ainda agora que eu tinha feito um museu, né, contando a história de Pai Procópio. Então, esse é um museu que pertence à nossa comunidade. E qual é o poder, né, do candomblé, assim como outras religiões? Eu digo que o poder do candomblé é aquilo que a gente aprende com os nossos mais velhos, né? Eu, Richelme, não tenho poder nenhum, mas eu tive a oportunidade de conviver com essas pessoas, como mãe Tieta, da Casa Branca, e foram pessoas que de alguma forma me ensinaram, me moldaram para que eu pudesse ter esses conhecimentos para poder ajudar alguém, ter um conhecimento para ter uma palavra, ter um conhecimento litúrgico para fazer uma cerimônia, e de alguma forma essa cerimônia servir de crescimento para uma pessoa, servir de acalento de uma doença, de uma morte. Aqui é minha mãe Lourdes, minha Alorixá, de Iansã. Hoje, né, dia 4 de dezembro, é o dia de Santa Bárbara, que a gente também cultua Iansã. Eu estou descendo daqui para lá para pedir a bênção a ela. É uma mulher que está com 89 anos e que desses 89, 68 são dedicados a Iansã. E eu estou indo para lá pedir minha bênção daqui a pouco. Então eu trouxe ela porque ela foi uma daquelas que me ensinou a ser esse sacerdote, que me ensinou a ser essa pessoa que de alguma forma ajudava as outras. Aqui, central ali, é meu pai Gilson, que também foi uma referência, é uma referência de candomblé. Graças a Deus os dois ainda estão vivos. Uma foto em nossa família, não num dia festivo, mas num dia rotineiro, né? Ele teve Covid e foi um período muito difícil, porque ele é um senhor que está com 82 anos e passou 15 dias na UTI. E aí, eu me lembro, né, de alguns ensinamentos que meu pai Gilson tinha me passado ao longo de minha vida, e alguns deles se relacionavam a como livrar alguém da morte, né? Não, como eu falei, não que eu tenha poder, mas talvez o conhecimento que ele tenha me passado, de alguma forma, me ajudou a ter esse encontro. E eu falei: não, eu vou fazer isso com meu pai Gilson. Consegui ir lá na UTI. Foi uma dificuldade, porque não podia, era um hospital de UTI, de Covid, mas eu consegui, fui lá com máscara, com tudo, passei o que tinha que passar. Poucos dias depois, meu pai Gilson acorda, né? E aí foi uma alegria para todos nós, né? Porque a gente não perdeu ele por Covid. E eu fui pegar ele. E aí, quando eu peguei ele, eu trouxe ele para minha casa, para a casa do mensageiro. E falei: meu pai, eu vou fazer um ebó de saúde no senhor. Foi ele que me ensinou a fazer tudo o que eu faço. E eu preparei aquele ebó. Quando eu preparei, eu botei tudo no chão, chamei ele. Eu falei: meu pai, isso aqui que eu estou fazendo é o certo? Está faltando alguma coisa? Ele falou: não. Então o senhor vai me dar agô, porque o senhor me ensinou tudo aquilo que eu sei. Eu vou pedir agô, bati minha cabeça para ele. A gente no candomblé faz isso, a gente bate a cabeça para pedir a bênção. E peguei tudo aquilo que ele me ensinou e usei de alguma forma para poder transformar, para acalentar, né, para fazer com que ele vivesse mais. Para mim foi um momento
único, porque eu pude usar tudo aquilo que eu aprendi para poder, de alguma forma, ajudar ele que estava num estado de saúde debilitado. Graças a Deus, hoje ele está bem, está lá, ele tem uma casa no Mato Grosso, e está lá em Mato Grosso, e graças a Deus eu sou muito feliz. Essa foto ela é icônica porque ela traz esse momento, né, em que eu me reuni com o pessoal para poder cuidar de meu pai Gilson. A Casa de Candomblé como família. Né? A gente tem um diferencial no Candomblé, deixa eu me movimentar um pouco também, que eu sou de Exu e eu fico ali agoniado, sentado. A Casa de Candomblé, ela é uma casa que ela tem uma característica bem própria. Quando você vai para a igreja, e você vai lá às 7 horas da noite assistir seu culto, você toma seu banho, você vai assistir seu culto, ali você reza, ali você canta. Quando termina, você vai embora para sua casa. No Candomblé, não, a gente tem uma coisa que é bem característica. A gente vai uma semana antes, a gente vai 2 semanas antes. Então, quando alguém está recolhido, a gente vai e se muda para o Candomblé. Então, a gente acaba criando vínculos que são vínculos familiares. Você sabe quem está bem, você sabe se alguém precisa tomar medicamento, você sabe quem tem dinheiro, você sabe quem não tem para poder ajudar no almoço, você sabe. Então, a gente cria vínculos que são muito próprios de uma comunidade, que são muito próprios de um ebé. Então, a Casa de Candomblé nos remete a isso, a esse lugar onde a gente acaba vivenciando. Né? Aqui é uma foto de uma de nossas rotinas, né? Então, é um pessoal que trança cabelo, é um pessoal que lava roupa, é um pessoal que varre casa. Isso aí mostra um pouquinho da nossa rotina. As festas, claro, as festas elas fazem parte, né? Aí uma foto de um momento festivo, elas fazem parte, mas essa festa é apenas uma pequena parte de tudo aquilo que foi vivido durante um mês, às vezes. Então você fica lá um mês ralando, passando, cozinhando, preparando roupa de santo, pensando na comida, ensinando a dançar, ensinando a cantar. E esse momento da festa é o momento que a gente para poder se divertir, é o resultado de tudo aquilo que a gente vivencia na nossa rotina no dia a dia. Aqui é outra foto, né, um almoço, eu acho que esse aqui foi na Páscoa, enfim, a gente tem vários almoços, então a gente está sempre aí dividindo. O alimento para a gente do Candomblé também é um momento que é muito importante. Aí é mais uma rotina, a gente preparando o mariô, então a gente tem uma série de rituais, né, que são feitos durante o período em que a gente está lá na Casa de Santo. E eu vou falar um pouquinho sobre a concepção do Ori. Por que a concepção do Ori? Porque ela é importante naquilo que Marília trouxe, da fé, aquilo que você acredita. Quando a gente vem à Terra, a gente no Candomblé, através dos estudos, através da que a gente ouve dos mais velhos, a gente aprende que você tem um destino a ser vivido. Então, o destino de Marília, por exemplo, estava predestinado. Só que tem uma coisa que a gente chama da nossa individualidade, que é a nossa cabeça, mas não a nossa cabeça física, é a nossa cabeça existencial, das coisas que a gente vai viver dentro dessa vida. Quando Marília se viu doente, por exemplo, ela podia ter ficado depressiva, ela podia ter ficado triste, mas a cabeça dela, o Ori dela foi tão forte, foi tão bom que ela falou, não, eu vou ter minha fé, eu vou vencer, eu vou me conectar. E está aqui ela hoje para contar essa história linda para a gente. Então, o Ori da gente é aquilo que determina, é aquilo que eu acordo de manhã e digo assim, ó, hoje eu vou produzir, hoje eu vou vender, hoje eu vou conhecer gente, hoje vai ser um dia maravilhoso. Ou não, eu posso dizer não. Ah, não, hoje eu não estou com vontade de levantar da cama. Ai, nada vai dar certo. Ah, isso não vai acontecer. Então, a gente cuida desse Ori, a gente cuida dessa cabeça, para que essa cabeça ela seja uma cabeça positiva, para que essa cabeça ela tenha o poder de acreditar, ela tenha o poder de se conectar. Esse aí é o Onirê, né? Eu botei ele porque a gente está falando de cabeça, eu achei essa foto tão linda. A gente tem algumas crianças na roça, então esse aí é um menino que toca. Acho que está aparecendo aqui, não está aparecendo lá, ó. Não sei porquê. Vai voltar, né? Enfim, deixa aparecer aí. Esse aí é o Onirê, né? É um das nossas crianças. A gente tem muito esse cuidado com as crianças. Antigamente, né, o pessoal do Candomblé tinha muito medo, porque o Candomblé foi uma religião que foi muito perseguida, muito demonizada. Então as pessoas elas tinham medo de iniciar as crianças. Hoje em dia, a gente entende que esse tempo de demonização passou. Hoje a gente reconhece o valor dos nossos ancestrais, a gente sabe que a educação dentro do Candomblé é uma educação que ela serve para a vida, e a gente educa, inicia nossas crianças desde pequenos. E essa foto aí é uma foto de uma festa de Oxalá. Eu trouxe ela também porque ela me remete muito a essa questão do Ori, da paz que a gente precisa estar, da paz que a gente precisa sentir no dia a dia, né, para poder vencer, para poder lutar. Nossa vida é uma luta diária. Todo dia que a gente acorda, a gente tem que levantar e lutar. Lutar pelo trabalho, lutar pelo amor, lutar pela família, lutar pela saúde. Então, essa paz é aquilo que a gente necessita. E Oxalá, ele é o grande orixá que traz essa paz. E aí eu vou falar um pouquinho dos orixás, né, começando por Exu.
que é o dono da casa do mensageiro, né? Ele é o orixá que é da comunicação, da sexualidade, e que por muito tempo foi demonizado, né? Exu, ele foi demonizado por uma questão sincrética, por uma questão de diferenças de valores, por uma questão de ser um Deus que era acreditado por um povo preto. E a gente vem lutando para mudar essa imagem, né? Para poder mostrar que a gente também tem cultura, que a gente também tem religiosidade, que a gente também tem teologia dentro da nossa religião. Oxóssi, o orixá da fartura, o orixá da caça, aquele que faz possível que a gente todos os dias tenha alimento em nossas vidas. Aqui Oxóssi continua. Oxumaré e Obaluaê. Obaluaê, ele é aquele que viveu em sua pele. A gente acredita no candomblé que esses orixás são ancestrais que viveram aqui no Aie. Quando viveram no Aie, esses ancestrais, que foram os primeiros homens feitos por Olodumare, eles também passaram por tudo que a gente passa. Então, o Obaluaê foi aquele que nasceu com um problema de pele muito feio, ele tinha chagas no corpo, ele tinha febre, então ele foi abandonado pela mãe e foi criado por uma outra pessoa. E ele é o exemplo daquilo que a gente pode construir na vida, de se recuperar, né, de acreditar, de se curar, de ser forte, de dar a volta na vida. Então, ele foi um orixá que a gente muito chamou agora nesse período de Covid, né, pedindo ao Obaluaê que levasse, que acalmasse, que de alguma forma apaguizasse essa pandemia que a gente vive. E ao lado, Oxumaré, que é o orixá que é relacionado ao arco-íris e também a cobra, mostrando a dualidade da vida, é aquele que está no céu, mas que também está na terra, e que traz a beleza, né, traz a questão da estética para a nossa vida. Aqui a gente vai ter o A e Ossan, no momento, em uma festa em Obaluaê, ali no Canto Iroco. Então, essas festividades são festividades que elas acontecem anualmente numa casa de candomblé. E o Olubagé a gente fala que é uma cerimônia, que ela é uma limpeza, ela é um ebó, ela é um processo de cuidar da saúde da comunidade. O Olubagé, ele é um momento que a gente passa a pipoca em todo mundo, a gente joga a pipoca, para que o ano seja um ano de saúde, um ano. Eu fico muito feliz, né, porque essa fé ela foi determinante para a gente nesse período de pandemia. Eu digo, todos os dias, a gente voltou no dia 20 de novembro, agora a gente fez o nosso encontro cultural, então a gente estava fechado há mais de anos, e Diego esteve lá com a gente para poder participar desse momento, foi quando a gente lançou o livro, e eu fiquei muito feliz, abracei minha comunidade e falei, gente, a gente passou pela pandemia sem perder ninguém, uma casa que tem 150 membros, mais ou menos, e a gente conseguiu passar pela pandemia sem perder ninguém. Então, a gente só tem a agradecer e se apegar cada vez mais a essa fé, essa energia. Aí, é Oxum, como eu falei, os orixás revivem mitos. E aí tem Oxum dando banho em seu filho Logum Edé, né? Então, o candomblé também fala sobre isso, sobre afeto, sobre essas questões familiares. Iemanjá, a grande mãe dos oceanos, a grande mãe da família, né? Iemanjá, que é mãe de Oxóssi, de Ogum, e de Exu, e de Xangô. Então, ela é a grande mãe, ela é aquela que a gente também recorre em várias épocas para poder acalmar a família, para poder trazer coisas boas, pedir boas energias para nossos oris. Nanã também é da família Jeje. Nanã é a mãe biológica, vamos dizer assim, de Obaluaê, né? E é aquela que também tem o conhecimento, é aquela que também tem o poder da cura, o poder da transformação. E a gente cultua, e aí é uma Iaô criança, como eu falei, ela tem 9 anos. Como eu falei, a gente tem isso, o santo já pega, então para a gente é uma alegria educar essa criança nessa tradição. Oxalá, né? Mais uma de Oxalá, o grande pai, eu já falei dele. E o renascimento. Eu gosto de falar que o candomblé é uma religião que te dá uma segunda chance. Por quê? Porque quando você, de algum modo, procura o candomblé e você quer viver essa ancestralidade, você vai renascer. Você vai ter a oportunidade de recomeçar. Essa foto, ela remete à cerimônia de iniciação, o dia do nome, onde quem está ali vai se recolher, vai conhecer a casa, então ela se recolhe, ela vai passar por uma série de rituais que vai fazer com que ela seja uma nova pessoa, dá uma oportunidade dela fazer diferente, dela ter um novo nome, dela recomeçar. A vida da gente é sempre um recomeço. Então, a gente sempre tem a capacidade de recomeçar. E a iniciação, ela traz isso. Mais uma criança, Alafim, ele foi o modelo da nossa foto da capa do livro, né? E aí um barco de 4, a gente chama barco, um grupo de pessoas que se reúnem para poder, de alguma forma,
se iniciarem, passarem por esse processo, que é um processo difícil, é um processo de desligamento, né? Então, a gente tem todos os valores, que são valores capitalistas, a gente tem os valores que são os valores da nossa família, e para você se iniciar, você precisa esquecer um pouquinho de tudo aquilo que você viveu e se entregar a uma nova vivência, a uma nova família, a um novo processo que vai, com certeza, fazer com que você seja um ser humano mais fortificado, um ser humano que vai se reencontrar dentro da sua existência. A cura. Como eu falei, né, quando a gente fala de Ori, eu sempre costumo fazer uma analogia, não só no candomblé, mas em todas as religiões. Se você se conecta com a energia maior de Deus, você vai encontrar sua cura na Igreja Católica, no Budismo, no Espiritismo. Por quê? Porque Deus existe para todos. Deus é uma luz enorme que ilumina todos nós. Então, cada um se encontra. Eu acho que o importante é o respeito, o importante é você saber, como a gente sabe, que eu posso curar alguém no candomblé, mas que o padre pode curar, que o rabino pode curar, né? Basta você abrir o coração e você se conectar a Deus também. Mais uma vez, nossas crianças, eu trago muito isso, eu gosto muito, né, dessas fotos, porque mostra uma ideia de continuidade. Não é em mim que a história para, a história continua, a gente está ali sempre trazendo conhecimentos, sempre ensinando através dos mitos, dos ritos, dos relatos. Mais uma, falando agora para fechamento a nossa apresentação, falando sobre Oxum. Oxum é a grande mãe do ventre. Sempre quando as mulheres me trazem, Marília, essa questão da barriga, da família, né, de ter esse gente, Oxum está aí. Vamos se apegar a Oxum, porque quem tem Oxum na vida, reproduz, quem tem Oxum na vida, deixa a vida para a terra. Muito obrigado, gente. Que aula, né? Que honra. Acho que algumas pessoas presentes vão entender, porque eu sempre falo de Oxum, para algumas que estão presentes aqui. E aí, Marília, pegando tudo que ele trouxe, né, para a gente, pegando a sua fala, hoje, dia 4 de dezembro, né, dia de Santa Bárbara, o Universo a trouxe aqui. Não foi a BMP e nem o Screen, foi o Universo. Como é que você pensa, e a Marília daqui para frente? O que é para a Marília esse momento atrelado à fé, atrelado a tudo que você passou, a tudo que venha passar, e uma coisa que é muito clara, e sempre você com essa fé que te alimenta, e esse dom e missão que você tem de passar para os outros. Como é que você hoje, dia 4, lida com isso, ouvindo tudo isso? Com certeza várias pessoas devem estar se perguntando, qual será que deve ser meu orixá? Depois eu vou perguntar, porque as pessoas ficam assim, né? Vamos lá. Tu trouxe uma coisa muito importante, né? Que tu comentou assim, que tu faz a cura, né? A religião, um padre também pode. E uma vez me perguntaram o seguinte, né? Marília, tu contou com muito amor sempre da família, né? Pessoas ao teu lado que pediam por ti, que te davam toda a força. E quem não tem isso? Tu vai ver onde eu quero chegar. E daí eu disse assim, sim, eu contei, mas tem uma coisa. Se eu não quisesse, ninguém poderia fazer. Eu poderia ter o amor maior do mundo. Nem Deus iria me ajudar se eu não estivesse aberta. Então, eu entendo que Deus, Ele não faz por nós. Não faz. Nós temos que fazer a nossa parte. Uma hora eu dou um passo, uma hora Deus dá um outro passo. E daí as coisas na nossa vida verdadeiramente acontecem. É simples assim, mas é difícil de acreditar. Mas quando tu acredita, e hoje eu me sinto a serviço. Eu entendo assim que, olhando para a minha história e honrando tudo que eu passei, porque nós temos que honrar aquilo que nós vivemos, eu entendo que eu estou hoje aqui para compartilhar, para passar essa força. É o que eu faço nas palestras, com os meus mentorados, que eu faço assim através do livro, de passar isso tipo assim, ó, olha, dá certo, não desiste, vai. Porque Deus vai nos colocar à prova quando? No pior momento. No momento da dor, no momento da dificuldade, do tipo assim, não vai dar mais, Ele está ali do teu lado, esperando. Vamos ver a fé agora. Porque ter fé quando está tudo bem é tudo tranquilo. Então eu me vejo assim, que sim, sabe, que Deus possa assim abençoar o meu caminho e me levar. Eu sempre digo, quando tiver uma única pessoa para escutar o que eu tenho para compartilhar, eu vou estar lá. Legal, bonito. E a gente pensa, né? Não é à toa que nós estamos aqui
Ontem, isso aqui foi um palco de muita luz, muito brilho, né? Vendo uma apresentação que teve aqui do Afropunk, quando a gente teve a presença de Aninha falando aqui, com certeza ela está aí, falando aqui quanto foi lindo, com certeza está ali, e nós somos abençoados em estarmos aqui hoje. Então, nós temos nossos minutos finais, e eu gostaria, Pai Richard, que o senhor deixasse a mensagem, né, para que as pessoas não percam a fé, independente de sua religião, e que acredite, sim, em si próprio, acredite no Deus que se carrega, e que a gente possa acreditar e lutar para um mundo melhor. Nem que seja o seu mundo, mas que a gente consiga, através do respeito, ter um dia melhor. Marília, você me trouxe uma coisa que eu penso muito, né? A gente busca muito a religiosidade, né, a espiritualidade, nos nossos momentos de dores. E eu acho isso maravilhoso porque você encontra dentro da religiosidade a dor, mas eu acho legal também hoje o que você faz, que é você dividir a alegria, de estar aqui. Então a gente dá esse retorno também, eu acho bom. Eu gosto muito de ouvir, eu digo, olha, meus filhos chegam muitas vezes sofridos com seus medos, com as suas angústias, mas aí eu digo, quando tiver algo de bom, liga para mim, fala para mim, não, hoje, meu pai, hoje é sua bênção, eu estou aqui para falar. Hoje eu recebi uma ligação vindo para cá que foi maravilhosa, que foi de um filho meu, né, que chegou, que estava desempregado e tudo, e passou num concurso, e aí hoje ele me ligou, falou, meu pai saiu, como é que chama o negócio do edital lá, que lança, como é o nome? A lista? Não, é a chamada oficial, no diário. Saiu o nome dele na chamada oficial do diário. Então ele pegou e disse, poxa, que alegria, né? Que bom que ele dividiu comigo, que ele lembrou de mim nesse momento de alegria, não só no momento de dor. Então é isso, gente. Eu acho que a vida da gente também deve ser luz. A gente deve, como Marília faz, né, como eu tento fazer, eu digo que é ser luz na escuridão, é você levar aquilo que é algo positivo, é você fazer algo de bom, né, é você passar bondade, porque tenho certeza, tudo que a gente faz na vida é dividido. Então, quando a gente faz o bem retorna para nós. Um grande axé no coração de todos. Ótimo, obrigado. Como nós temos 2 minutos ainda, que eu sei que eu ganhei 2 minutos, eu vou deixar... já para compartilhar, eu gostaria que alguém da plateia pudesse compartilhar um pensamento bom. E assim a gente encerra o nosso encontro de hoje. Quem pode? Quem está à disposição? Quem gostaria de compartilhar um pensamento bom? Alguém levantou a mão, por favor? Que eu não consigo enxergar. Por favor, erga uma mão, alguém. Vamos que a vulnerabilidade é uma coisa maravilhosa. Vamos compartilhar, porque coisa ruim a gente ia compartilhar, né? Então a gente possa compartilhar o bem. Alguém? Valéria? Priscila, Valéria, por favor, compartilhe, a gente encerra compartilhando bem. Boa tarde, obrigada, Diele, pela oportunidade. Eu quero compartilhar que, embora eu seja paulista, estou aqui em Salvador prestigiando o evento, também como convidada, aprendendo muito com vocês, e com um projeto que mudou a minha vida aqui em Salvador, mas não mudou a minha vida aqui. Está transformando a vida de outras pessoas, que é o projeto lá do Beirut Tancredo Neves, do qual eu faço parte. Um projeto de empreendedorismo numa comunidade estigmatizada, marginalizada, rondada por tráfico, preconceito, racismo, e onde a gente viu que da carência é possível sim nascer muita competência. Então, o que eu quero dividir com vocês é que de um projeto que nasceu em janeiro desse ano, a gente atravessou a pandemia com muitos problemas, e amanhã, dia 5 de dezembro, a gente vai realizar o Festival de Empreendedorismo e Cultura do Beirut Tancredo Neves, que se chama Feiru, onde pessoas que jamais pensaram em empreender vão estar expondo o seu serviço e seu produto diante de toda a comunidade de turistas e de patrocinadores que acreditaram no nosso projeto, como o Diego, por exemplo. E já aproveito para fazer o convite. Quem quiser participar, é só chegar lá no Ceifar, que é uma organização social que fica no centro da comunidade, e dar esse apoio, porque não adianta a gente falar que quer ajudar, a gente tem que fazer na prática. Então é isso. Obrigado. Dá para dar só o Instagram? Pode? Pode, lógico. Gente, eu vou deixar o meu... Alguém quer falar? Diga. Temos 1 minuto. 1 minuto, pronto. Eu queria compartilhar o quanto é importante esse momento, né? A gente sai de um momento de perseguição e está aqui nesse lugar de fala, de autoridade, de conhecimento, enquanto mulher de axé, vendo um pai de santo de axé contribuir, dizer
que a gente não é demônio, a gente é família, a gente é prosperidade, a gente é vida, a gente é alegria, a gente é amor. Então, a gente não faz ebó para matar ninguém, a gente faz ebó para evoluir enquanto pessoa, para transbordar no mundo o melhor da gente. Então, é importante esse lugar de fala, esse lugar de poder, ver esse homem dizer que a nossa religião não tem nada de mal. O mal está nas pessoas, a gente só tem o bem. É muito bom estar aqui. Obrigada. Gente, eu vou passar a palavra para a Marília encerrar, dando os agradecimentos, e eu de antemão já agradeço a presença de vocês. Pode falar. Não, só quero deixar, quem quiser me acompanhar no Instagram, tá? É Marília Tozon. E quem quiser buscar inspiração de vida, quando precisar de uma força, de uma palavra, enfim, vai encontrar coisas lá, coisas bacanas lá. E só deixo a última palavra, que é o que meu posicionamento de vida, o que sempre também me salvou e virou meu posicionamento profissional, que é jogue luz naquilo que pode te levar adiante. Onde tiverem as sombras, joguem luz. E onde tiver algo bom, joguem luz também. Perfeito. E para a gente abrir o seu arroba. Gente, vocês encontram a gente, tá? No Casa do Mensageiro, @Casa do Mensageiro. E quem quiser conhecer, a gente fica lá em Barra de Pojuca, a gente está sempre lá. Quem quiser conhecer o museu, quem quiser conhecer um pouco da Reserva Sapiranga, um pouco da Mata Atlântica. E um beijo, um axé no coração de cada um. Gente, muito obrigado e boa tarde para vocês. Obrigada, Vem coisa gente. boa por aí.